O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, peregrinos e peregrinas, devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, irmãos e irmãs que estão hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora. A todos vocês, sintam-se acolhidos, acolhidas, e desde já as nossas orações são para que todos aqueles pedidos que vocês trazem no coração possam ser atendidos. E também as boas-vindas a você que levanta bem cedinho para rezar conosco, através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia, pela amizade e também pelas orações, e desde já podem sempre contar com as nossas preces para que a sua vida e a vida da sua família sejam muito abençoadas. Irmãos e irmãs, certa vez, numa cidadezinha do interior, um senhor muito rico, fazendeiro, e sempre antes dele ir para a fazenda, ele às 7 horas da manhã passava na igreja que era dedicada a Nossa Senhora, fazia suas orações e depois ia para o seu trabalho no campo. Porém, com o passar dos anos, ele se viu acometido por uma grave enfermidade. E então ele foi aos médicos, e os médicos lhe deram pouco tempo de vida. E ele, voltando àquela igrejinha, mas agora não somente para fazer as suas orações e ir para o campo, mas ele se demorava em suas orações e sempre pedia para que Nossa Senhora o ajudasse a recuperar a saúde e voltasse a ser aquele homem forte para poder trabalhar e sustentar a sua família. E eis que a graça foi alcançada. Um mês depois, ele foi fazer novos exames e, por um milagre, os exames constataram que ele não tinha absolutamente nada, estava com a saúde completa. E então ele procurou o padre daquela igreja e contou a sua história para o padre. Então ele procurou o padre, contou tudo aquilo que havia lhe acontecido, e ele disse: olha, padre, como estou muito agradecido, eu queria fazer uma doação para a igreja. Este medalhão de ouro que carrego no peito é uma herança de família. Ele é muito valioso, não só no sentimento familiar, mas também no sentimento financeiro. Ele vale muito dinheiro e queria doá-lo para a igreja, como sinal de agradecimento a Nossa Senhora por aquilo que ela fizera por mim.
fazendo com que a minha saúde fosse restabelecida. O padre, sorridente, então disse àquele homem: faça o seguinte, hoje quando você sair da igreja, a primeira pessoa pobrezinha que você encontrar, dê este medalhão, porque assim você estará ajudando a uma pessoa, porque assim você está ajudando a uma pessoa que te ajudou, porque Nossa Senhora estará na pessoa daquele pobre, então você estará retribuindo a Nossa Senhora o bem que lhe fizera. E então aquele fazendeiro sorridente disse ao padre: ok. E quando o fazendeiro saiu da igreja, ele encontrou uma senhora muito pobrezinha, com as roupas todas esfarrapadas, e ela estava pedindo a esmola. Ele olhou para o medalhão, olhou para aquela senhora, mas ficou com pena de dar o seu medalhão, ou seja, o seu sentimento egoísta falou mais alto. Ele não teve coragem de dar o medalhão. Tirou do bolso 3 moedinhas de R$1 e colocou na mão daquela senhora e foi embora. No outro dia, para sua surpresa, quando ele passou na igreja antes de ir para a fazenda para fazer as suas orações, quando ele olhou debaixo dos pés da imagem de Nossa Senhora, ele viu ali as 3 moedinhas de R$1. É isto que a liturgia da palavra de hoje está querendo nos ensinar, que nós devemos ser desapegados de tudo aquilo que nos aprisiona a este mundo. O ter, o poder e o prazer. Encontramos tantas pessoas que estão com um coração tão egoísta, coração tão fechado em si mesmo e fechado nos seus pertences, nos seus bens materiais. E sendo que a liturgia da palavra de hoje convida a cada um de nós a sermos pessoas altruístas, pessoas que não fazem conta daquilo que têm, pelo contrário, procura partilhar até mesmo o mínimo que tem com aquele que nada tem. Veja que no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: Deus ama quem dá com alegria, mas esse dar, este partilhar, não é somente no sentido dos bens materiais, mas também nos bens espirituais. Saber escutar o outro, saber entender o outro, saber perdoar o outro, saber amar o outro, isso também é uma doação. Quantas pessoas que estão pedindo um pedacinho do nosso tempo para serem escutadas, para serem atendidas, para serem orientadas. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, praticar a cada dia na nossa vida o gesto da doação, o gesto da partilha, porque assim nós estaremos vivendo como filhos e filhas de Deus, aquele que dá sem nada exigir. Afinal, o amor, ele dá sem nada pedir, sem nada poder exigir em troca. Pelo contrário, nós devemos dar para o outro este amor gratuito. Nós devemos ser como a semente. Afinal, a semente caída ao solo, ela vai morrer para que os frutos sejam produzidos. E foi isso que aconteceu na vida de São Lourenço, cuja festa celebramos hoje. São Lourenço, ele foi um diácono da metade do século III. Ele é considerado o padroeiro da cidade de Roma. Ele era um administrador dos bens materiais da igreja. E ele sempre procurava, durante o seu exercício administrativo, ajudar a todas as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Tanto é verdade que quando São Lourenço é chamado para comparecer diante do juiz, para passar para o império todos os bens da igreja, ele então vai reunir
todos os pobres da cidade de Roma, vai levá-los diante do juiz e vai dizer: eis aqui todos os tesouros da igreja. Claro que o juiz e o imperador não vão gostar dessa atitude de Lourenço, então vão mandar matá-lo. Mas Lourenço morre de uma forma bastante cruel. Ele é queimado, ele é colocado em uma grelha para ser queimado vivo. E conta a história de São Lourenço que o seu amor por Deus era tão grande que chega num determinado momento que ele se vira durante o momento que está queimando e vai dizer: queime mais deste lado. É uma pessoa que sofreu martírio sem nada reclamar. Uma pessoa que sofreu martírio por amor a Cristo Jesus. Uma pessoa que sofreu martírio por amor ao próximo. São Lourenço é aquele que repetiu em sua vida as palavras do apóstolo Paulo: sei em quem acreditei, sei em quem depositei a minha fé. Celebrando a festa de São Lourenço, nós lembramos dos nossos diáconos, porque a palavra diácono, que vem do grego diaconia, serviço, são aqueles homens que se colocam a serviço da igreja. Encontramos hoje tantos diáconos, principalmente os diáconos permanentes, que sempre coloca uma parte do seu tempo, da sua família, o tempo familiar, para servir a igreja de Deus, a família de Deus. Hoje, celebrando a festa de São Lourenço, é o momento de agradecermos a Deus pela presença na vida da igreja de todos os diáconos, principalmente os diáconos permanentes. Eles que procuram doar o seu tempo para o serviço da igreja, o serviço da caridade. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos procurar configurar a nossa vida à vida de São Lourenço e à vida de tantos e tantos diáconos. Oferecer o que nós mais temos de precioso, que é o nosso tempo, para o nosso próximo. Assim nós estaremos praticando a verdadeira caridade, que representa o amor a Deus e o amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.